Olá, meu nome é Yuri, sou professor de Química e nesta aula nós veremos isômeros planos. Bem, para falar sobre isomeria, nós temos aí, primeiramente, nós devemos definir o que são isômeros. O que vem a ser isômeros? São substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, mas que diferem pela fórmula estrutural. Quando se fala em isomeria plana, nós temos que os compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem pela fórmula estrutural plana. Então nós temos essa indicação. Para trabalhar então dentro disso, nós temos aí os tipos de isomeria plana que nós temos. Tipos de isomeria plana. Primeira, isomeria plana de função. Quando se fala em isomeria plana de função, o que nós temos que observar primeiramente? São compostos que possuem mesma fórmula molecular, então possuem igual fórmula molecular, mas que apresentam diferente função química. Se eu pego, por exemplo, esses dois compostos que nós colocamos aqui, eu tenho CH3, CH2, OH. A fórmula molecular deste composto é carbono 1, 2, então nós temos C2, hidrogênio 3, 4, 5, 6, O de oxigênio. Muito bem. Se eu for observar então a fórmula do outro composto, nós temos 2 carbonos, hidrogênio 3 com 3, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ou seja, nós temos os dois compostos apresentando a mesma fórmula molecular. Agora, nós temos que observar o seguinte: este primeiro composto que nós temos, ele pertence à função álcool. Por que ele pertence à função álcool? O composto apresentado possui grupamento OH ou hidroxila ligado a carbono saturado. Isso é função álcool. Muito bem. Este outro composto que nós temos, que é o metoximetano, é um composto que possui o oxigênio como heteroátomo e pertence à função éter. O que nós podemos observar então? Eles possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem pela função química. Quando isso acontecer, se trata de isomeria plana de função. Quais outras situações que nós podemos ter isômero plano de função? Eu posso ter isômero plano de função entre álcool e éter. Podemos ter isômero plano de função entre cetona e aldeído. Podemos ter isômero plano de função entre ácido carboxílico e éster, como mostrado na figura. Bem, agora nós veremos isomeria plana de cadeia ou núcleo, que é um outro tipo de isomeria plana que nós temos. Nesse tipo de isomeria nós temos igual fórmula molecular, diferentes tipos de cadeia. O que a gente observa nesse caso? Eu pego esse primeiro composto, CH3, CH, CH, CH3. Fórmula molecular, carbono 1, 2, 3, 4, então eu tenho C4. Hidrogênio 3, 6, 7, 8, então eu tenho C4H8. Para esse outro composto, nós temos CH2, 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 então eu tenho C4H8. Observe então que esses dois compostos possuem a mesma fórmula molecular. Aí nós temos então isomeria. Que tipo de isomeria é essa? Bem, esse composto é um hidrocarboneto. Então ele pertence à função hidrocarboneto. Esse outro composto também pertence à função hidrocarboneto. Ou seja, possui a mesma função. Dessa forma, esses compostos não podem ser classificados como isômero de função. Mas o que nós temos? Este primeiro composto possui cadeia aberta, ou também denominada de alifática ou acíclica. Esse segundo composto
ele já possui uma cadeia fechada, ou também denominada de cadeia cíclica. O que nós podemos observar então? Esses dois compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem entre si pelo tipo de cadeia. Então só podem ser classificados como isômero plano de cadeia ou núcleo. Muito bem, coloquei aqui mais dois exemplos que nós podemos trabalhar também. Esse primeiro composto possui fórmula molecular carbono 1, 2, 3, 4, então ele tem forma C4H, 3, 6, 7, 8, 9, 10, C4H10, e é um hidrocarboneto. Esse outro composto possui 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênio 3, com 3, 6, com 3, 9, mais 1, 10, C4H10 também, mesma fórmula molecular, então, os dois compostos. Mas esse primeiro composto, ele possui uma cadeia aberta, cadeia normal, o primeiro composto. O segundo também se trata de um hidrocarboneto, só que ele já possui uma cadeia ramificada. Então nós temos aqui uma cadeia que não possui um sentido único, possuindo então ramificações. O que a gente pode observar em relação a isso? Compostos de mesma fórmula molecular, que diferem entre si pelo tipo de cadeia, um sendo cadeia normal, o outro sendo cadeia ramificada, nós temos isomeria plana de cadeia ou núcleo. Próximo exemplo, nós temos um composto de fórmula carbono 1, 2, 3. Então nós temos C3. Hidrogênio, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então C3H9N. Muito bem. Então o primeiro composto tem forma C3H9N. O segundo composto, carbono 1, 2, 3. Também 3 carbonos, hidrogênio 3, 4, 5, 6, com 3, 9 e 1 hidrogênio. Ou seja, ambos os compostos possuem a mesma fórmula molecular. Mas quando eu vou trabalhar com esse primeiro composto, nós temos função, ele pertence à função amina. O segundo composto também pertence à função amina. Ou seja, não pode ser isômero de função. Mas o que a gente observa entre esses dois compostos? Este possui uma cadeia homogênea. Por que a cadeia é dita homogênea? Porque não possui átomo diferente do carbono entre carbonos. Já quando eu trabalho com esse outro composto, olha aqui, ó, nós temos o que nós chamamos de heteroátomo. O heteroátomo faz com que essa cadeia seja uma cadeia heterogênea. Se a cadeia carbônica é heterogênea, esse composto então eles só podem apresentar o tipo de isomeria de cadeia ou núcleo. Então nós podemos ter isomeria plana de função e agora isomeria plana de cadeia ou núcleo. Cadeia ou núcleo pode variar entre cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Como vocês podem ver na próxima figura. Muito bem, dando sequência, nós temos agora isomeria plana de posição. Isomeria plana de função, igual fórmula molecular, diferente função. Isomeria plana de cadeia, igual fórmula molecular, diferentes tipos de cadeias. Isomeria plana de posição, igual fórmula molecular e diferente posição. Diferente posição de quê?
Quando eu faço a numeração de uma cadeia carbônica, de uma cadeia orgânica, nós vamos determinar as posições de ramificações, de grupos funcionais e de insaturações. Muito bem, esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, nós temos um composto que é um hidrocarboneto, que possui somente carbono e hidrogênio em sua constituição. Observa-se então que eu tenho 5 carbonos na cadeia principal e possui uma ramificação que é um CH3. Neste outro composto nós também temos 5 carbonos na cadeia principal e possui uma ramificação que é um CH3. Só que nós temos o seguinte, esse primeiro composto ele possui fórmula molecular C6H14. O segundo composto também possui fórmula molecular C6H14. Ambos são hidrocarbonetos, ambos possuem somente carbono e hidrogênio. Este possui cadeia aberta, este também possui cadeia aberta. Cadeia homogênea, cadeia homogênea. Cadeia ramificada, cadeia ramificada. Mas o que difere entre esses compostos? O que difere é justamente a posição de suas ramificações. Nesse primeiro composto nós temos o grupamento CH3, que é a ramificação, em um carbono 2. O segundo composto nós temos uma ramificação, que é um grupamento CH3, só que agora em um carbono 3. Para o segundo exemplo que nós temos aqui um composto que pertence à função álcool, um outro composto que também pertence à função álcool. Cadeia aberta, cadeia aberta, cadeia homogênea, cadeia homogênea, cadeia normal, cadeia normal. Mas o que difere então entre um composto e outro se eles pertencem à mesma função orgânica, possuem nesse caso o mesmo grupamento funcional e possuem também, neste caso, os mesmos tipos de cadeia? Eu observo então que esse grupamento OH ele está em um carbono 1, um carbono de extremidade. Nesse segundo eu tenho um grupamento OH, mas já em um carbono secundário, em um carbono que está no meio da cadeia carbônica. Isso indica para mim diferentes posições para esses grupamentos funcionais. O primeiro composto ele possui fórmula molecular C3H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então C3H8O. O segundo composto também possui fórmula molecular C3H8O. Então eles possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem pela posição do grupamento OH, que é a posição do grupo funcional. O terceiro exemplo que nós colocamos aqui, eu tenho um composto, tá? Esse composto, que é o 2-buteno, ele possui uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. O outro composto, que está fazendo par com ele, possui uma dupla ligação, ou seja, uma insaturação entre os carbonos 1 e 2. O primeiro composto ele possui fórmula molecular C4H8. O segundo composto também possui fórmula molecular C4H8. O que a gente observa então? São compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas que diferem pela posição da dupla ligação, sendo, portanto, isômeros de posição. Então nós temos no isômero de posição 3 tipos de diferenciações: posição de ramificação, posições de grupos funcionais e posições de insaturações, como vocês podem ver na figura a seguir. Bem, isomeria plana de compensação ou metameria. Isomeria plana de compensação ou metameria, tem muita gente que confunde com isomeria de posição. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Na isomeria plana de compensação ou metameria, nós temos igual fórmula molecular. E o que está diferenciando também é a posição. Mas é posição de quem? Do heteroátomo, ou seja, do átomo diferente do carbono que se encontra entre carbonos. Nesse caso, por exemplo, nós temos aqui um éter, um composto que pertence à função éter, que possui um oxigênio. Eu conto 1, 2, estou no heteroátomo. Nós já temos aqui um outro exemplo, onde no primeiro carbono eu já estou no heteroátomo.
Fórmula molecular do primeiro composto, C4H10O. Fórmula molecular do segundo composto, C4H10O. Ou seja, esses compostos são isômeros, possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem pela fórmula estrutural, plana, então são isômeros planos. O que está diferenciando entre eles? Está diferenciando a posição do heteroátomo. Quando a posição do heteroátomo é o que diferencia um composto do outro, nós temos então isomeria plana de compensação. Outro exemplo que nós temos de isomeria plana de compensação ou metameria está ocorrendo entre dois compostos que ambos pertencem à função amina. O primeiro composto possui fórmula molecular C4H11N. O segundo composto também possui fórmula molecular C4H11N. Ou seja, ambos possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem devido à posição do heteroátomo, que é o grupamento que caracteriza a amina. Neste caso, nós temos um nitrogênio como heteroátomo no primeiro composto, temos um nitrogênio como heteroátomo no segundo composto. Só que as posições desses heteroátomos diferem. Dentro desse processo, nós temos então o que nós chamamos de isomeria plana de compensação ou metameria. O que nós temos? Igual fórmula molecular, diferente posição do heteroátomo, que é o que acontece nos dois casos, tanto entre os compostos pertencentes à função éter, como entre os compostos pertencentes à função amina. Como vocês podem ver, nas próximas figuras nós temos alguns exemplos também sobre isomeria de compensação ou metameria. Bem, o outro tipo de isomeria plana que nós temos é o que nós chamamos de tautomeria. O que nós temos na tautomeria? Bem, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas que diferem devido à instabilidade do enol. O que vem a ser o enol? É um composto que possui grupamento OH em carbono insaturado com dupla ligação. Devido à eletronegatividade do oxigênio, devido à estrutura do enol, nós temos nesse caso uma instabilidade no composto, que vai promover uma ressonância dos pares eletrônicos. Essa movimentação dos pares eletrônicos faz com que ocorra a formação do enol em aldeído. Então muita gente, quando vai trabalhar com a classificação desses compostos, quando observa uma função e outra, confunde colocando como se fosse isomeria de função ou isomeria funcional. O que nós temos aqui? Um primeiro composto, que é o enol, que apresenta uma instabilidade e que, devido à ressonância dos pares eletrônicos, nós temos nesse caso a transformação do enol em aldeído, sendo que o aldeído é um composto que nessa reação, nesse processo de equilíbrio químico, é um composto que fica favorecido. Então nós temos aqui uma tautomeria que é chamada de tautomeria aldoenólica, que é a transformação do enol em aldeído. O segundo tipo de tautomeria que nós temos é a tautomeria cetoenólica. A tautomeria cetoenólica, o que a gente observa? Observa-se a transformação do enol em cetona. Mas como que eu faço para diferenciar uma tautomeria de outra? A tautomeria aldoenólica, o grupamento OH que está ligado ao carbono com dupla e se encontra em uma extremidade carbônica. Já quando se trabalha com uma tautomeria cetoenólica, o grupamento OH que está ligado ao carbono com dupla ligação, ele está em um carbono no centro de uma cadeia, um carbono secundário e não em carbono de extremidade. Neste caso, então, nós temos tautomeria aldoenólica e cetoenólica. Dentro desse processo, nós temos aí a parte de isomeria plana. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.